Irmãos, nós temos tratado do assunto da Confissão de Fé de Westminster, que é o nosso livro, texto, e sempre é bom lembrar de que a Confissão de Fé é para nós o sistema que expõe as doutrinas bíblicas. Nós cremos na só Escritura como única fonte de autoridade suprema, mas a Confissão de Fé é para nós aquele documento que sintetiza aquilo que a Igreja Presbiteriana do Brasil crê. Então, a partir de um estudo da Confissão de Fé, você pode sair dizendo: a Igreja Presbiteriana do Brasil crê desta forma. Pode mudar? Pode, basta você então seguir os trâmites legais. Se você discorda de uma das doutrinas, apresentar um documento ao conselho, o documento vai ao presbitério. Se você ainda insiste em achar que há um erro, o documento vai ao sínodo e ao Supremo Concílio. E aí então pode ser mudado se você estiver certo, ou você ser convencido de que você sempre esteve errado e a doutrina bíblica é esta mesmo, né? Então, este é o processo natural. Nós temos trabalhado o capítulo de número 8, o capítulo, melhor dizendo, de Cristo o Mediador, e esta é a 8ª aula dentro deste tema. Eu acho que a gente termina este capítulo no dia de hoje. O que nós já vimos dentro deste capítulo de Cristo o Mediador? Nós fizemos 2 aulas dando uma visão panorâmica do texto da Confissão de Fé. Então nós lemos todo o capítulo. Eu sei que você já tinha lido em casa, mas nós lemos aqui juntos, em duas ocasiões, todo este capítulo, e aí fizemos os pontuamentos gerais para a gente ver o todo desta doutrina à luz da Confissão de Fé. Depois o nosso irmão Fabiano mostrou para nós as heresias relacionadas com a cristologia. Para que nós chegássemos onde estamos hoje, muitas tentativas foram apresentadas, e tentativas errônicas, principalmente no segundo, no terceiro século. Muitas heresias surgiram em relação à pessoa de Cristo, e o nosso irmão Fabiano trouxe as principais delas. E aí depois nós tratamos da necessidade do Filho se fazer homem. Por que foi necessário que Deus se encarnasse, que uma das pessoas da Trindade, a pessoa do Filho, assumisse a natureza humana? Então nós tratamos uma aula toda sobre isto. Depois nós tratamos sobre as implicações das 2 naturezas de Jesus. Jesus tem tanto a natureza divina quanto a humana, e as implicações disso, o que é atribuído a cada natureza, como que essas coisas se relacionam. E por fim nós vimos a unção de Jesus, como que Jesus dependeu do Espírito Santo, e como que ele foi ungido pelo Espírito Santo para exercer o ministério para o qual ele havia sido enviado. Então nós vimos a unção do Espírito Santo em uma aula, e hoje nós vamos ver as implicações desta unção, que é a ideia dos ofícios de Cristo, ou o tríplice ofício de Jesus. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para que ele pudesse exercer o tríplice ofício. Quando a gente diz Jesus sendo ungido pelo Espírito Santo, parece um tanto quanto que estranho talvez para alguns, porque para alguns diz: como que pode, se Jesus é Deus, ser ungido pelo Espírito Santo, que também é Deus? Porque nós vimos da distinção de pessoas na Trindade. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo são pessoas diferentes, embora um só Deus, da mesma natureza, da mesma substância, do mesmo poder. E nós vimos que quando a segunda pessoa da Trindade se encarna, ela não é apenas Deus, ela é também homem. Jesus não é apenas Deus, é Deus, 100% Deus, mas também 100% homem. E a natureza humana de Jesus dependia do Espírito Santo para exercer os ministérios para o qual foi designado, porque homem nenhum poderia exercer tais ministérios sem a unção do Espírito Santo. Então nós vimos isso bastante na aula passada. E aí nós respondemos através do Catecismo de Westminster. Lembra, a Confissão de Fé e o Catecismo não são textos excludentes, são na verdade textos complementares ou muito parecidos mesmo. Eles foram escritos na mesma época, foram escritos pelos mesmos teólogos, na mesma assembleia. A diferença é a metodologia. Um vem fazendo o texto, o outro vem respondendo perguntas relacionadas com o texto. Então a pergunta 42 do Catecismo Maior de Westminster diz: por que foi o nosso mediador chamado Cristo? Vamos ler? O nosso
Perceba que Cristo significa ungido. É a palavra grega para a ideia da palavra hebraica do Antigo Testamento de Messias. Então, quando dizia que viria um Messias, é a ideia de que viria um ungido do Senhor. E no Novo Testamento, o Messias é chamado de Cristo. Então, esse Cristo ele é ungido na ocasião do batismo. Jesus é ungido pelo Espírito Santo na ocasião do batismo. E desde então, ele inaugura o seu ministério, que vai agir dentro dessas três esferas, de profeta, sacerdote e rei. Como que se deu essa unção e os desdobramentos dessa unção, nós vimos na aula passada. Hoje o que eu quero ver com você é o exercer deste tríplice ofício, profeta, sacerdote e rei. Como que Jesus exerceu e como que isso tem implicações para as nossas vidas. Ele fez isso uma vez ungido pelo Espírito Santo. E perceba que o texto da confissão vai dizer para nós que tanto no estado da sua humilhação, como no estado da sua exaltação. Estado de humilhação foi o estado em que Cristo esteve antes da sua ressurreição. Estado de exaltação é o estado que Cristo teve pós sua ressurreição e que subiu aos céus. Ele exerce esse tríplice ofício durante todo o período, não apenas enquanto ele esteve andando entre nós, mas também depois que ele subiu aos céus. E ele continua exercendo o ofício de profeta, de sacerdote e de rei. Lembremos que essa ideia de profeta, sacerdote e rei é a forma como o Antigo Testamento, toda a religiosidade, toda a estrutura do povo de Deus no Antigo Testamento estava baseado nestes ofícios. Se você quisesse ver como que funcionava o povo de Deus em relação a Deus, sempre vinculado a três ofícios que Deus deu. O profeta, Deus levantava para que através do profeta ensinasse o povo. O sacerdote, Deus levantava para que pudesse representar o povo diante de Deus. E o rei, Deus levantou para que pudesse reinar, governar, defender, suprir o povo de Deus. Então esses três ofícios são as três lideranças na igreja no Antigo Testamento. E lembremos que ninguém deveria concentrar os três ofícios. Quando Deus articula dessa forma, Deus coloca, por exemplo, o sacerdote como oriundo de uma tribo. Israel tinha 12 tribos. E da tribo de Levi deveria vir o sacerdote. Já o rei deveria vir da tribo de Judá. Então você tem nitidamente uma distinção para que o sacerdote não ficasse como rei, nem o rei como sacerdote. Mas na pessoa de Jesus Cristo, ele é aquele que tem os três ofícios em um só, e tem os três ofícios na sua plenitude, na sua perfeição. Nenhum profeta de Israel foi perfeito, nenhum rei de Israel foi perfeito, e nenhum sacerdote de Israel foi perfeito. Você vê no Antigo Testamento eles fazendo coisas boas, e você vê eles errando feio. Jesus é o único que é perfeitamente os três ofícios, agindo de uma forma mais perfeita possível. Só para conhecimento e aprendizado, as três funções, profeta, sacerdote e rei, a gente tem que seguir dessa forma falando, ou a gente pode falar o rei primeiro? Não, tanto faz, tanto faz. Essa é uma divisão que o catecismo deu, né? Não, isso é tanto faz. Não tem uma hierarquia de qual dos três é mais importante. Os três são necessários, e aqui você tem até mesmo um princípio da divisão de poderes, que a gente tanto valoriza. O poder não pode ser concentrado na mão de uma pessoa só. No Antigo Testamento o poder não era concentrado nas mãos de um só. Quando o rei estivesse em pecado, o profeta deveria levantar e confrontar o rei. E você vê muito isso, a confrontação do rei com o profeta. E vice-versa. Quando o profeta estivesse errado, o sacerdote deveria ser a voz. Por isso que na Escritura vai descrever um período de muita queda espiritual de Israel. E ele diz, olha, o sacerdote está corrompido, o profeta está corrompido, acabou tudo. O rei desvia e os dois líderes religiosos estão também corrompidos. Então não tem mais a quem buscar. Então não tem uma hierarquia de poderes, cada um tem a sua esfera de ação. Lembra que Saul, por exemplo, um dos grandes pecados de Saul é que ele vai fazer o quê? Quando Deus resolve tirar ele do trono depois. O que ele fez? O que ele fez? Sacrifício. Ele está lá indo para a guerra, ele é o rei de Israel. Está pronto para ir para a guerra, mas precisa fazer um sacrifício antes.
e nada do Samuel chegar. Aí ele diz, vamos fazer e vamos para a guerra, porque precisa fazer o sacrifício. Quando ele faz o sacrifício, Samuel chega. E Deus diz, olha, recusa Saul. Saul não vai mais reinar. Saul está exercendo o ofício que não é dele, o ofício sacerdotal. Ele é rei, deveria exercer o ofício de rei. Saul também, ele aparentemente, com certeza, ele não aceitou, né, o comunicado do sacerdote sobre a sua queda, né? Sim. Ele mandou matar, não foi? Sim, ele vai de mal a pior. Saul vai de mal a pior. Saul já tinha cometido um erro, que Deus, quando ele vai numa batalha, Deus havia dito para destruir tudo. E ele vai e traz os despojos e traz o rei daquele povo, dos amalequitas, e traz vivo para dentro de Israel, para humilhar e uma série de coisas. Deus tinha dito, deve ser destruir tudo. Aí já começa a queda de Saul. E depois esse episódio dele tentar ocupar um ofício que não é dele, porque ele está desprezando o culto, né? Não é só fazer, ele está desprezando o culto, ele não é a pessoa habilitada para cultuar. E aí vai o declínio de Saul, né? O declínio de Saul. Então, irmãos, vamos ver esses ofícios, rei, profeta e sacerdote, na pessoa de Jesus Cristo. Naturalmente que é um assunto bem amplo, eu vou meio que passar aqui para a gente ter uma visão. Qual que é a necessidade que o ser humano tinha de ter um tríplice ofício, ou ter esses 3 ofícios agindo? Isso é simplesmente para uma questão porque quer? Não, desde a queda do ser humano, passa a ser necessário que alguém revele quem Deus é, de alguém que sacrifica, cobre os pecados, e de alguém que oriente, conduza. E é isso que um teólogo chamado Turretini, ele tem um compêndio de teologia, já falecido há muitos anos, e ele tem uma frase, um texto sobre isso. Quem está com o microfone perto aí, por gentileza? Está onde o microfone? A tríplice miséria dos homens, introduzida pelo pecado, ignorância, culpa e a tirania e escravidão do pecado, requeria esta conjunção de um ofício tríplice. Então, só um minuto. Perceba, ele está dizendo que com o pecado, 3 coisas se deram em nós: ignorância, culpa e tirania da escravidão do pecado. Então, a ignorância de não saber o que é, a culpa pelo pecado e a tirania de ser escravizado. Então, 3 grandes coisas que se deram com a humanidade com o pecado de Adão. Pode continuar, Josi. A ignorância é curada pelo ofício profético, a culpa pelo sacerdotal, a tirania e a corrupção do pecado pelo real. A luz profética se difunde nas trevas do erro. O mérito do sacerdote remove a culpa e nos granjeia reconciliação. O poder do rei desfaz a escravidão do pecado e da morte. O profeta nos revela Deus. O sacerdote nos guia a Deus. O rei nos une e nos glorifica junto a Deus. O profeta ilumina a mente pelo espírito de iluminação. O sacerdote, pelo espírito de consolação, tranquiliza o coração e a consciência. O rei, pelo espírito de santificação, subjuga as afeições rebeldes. Então é uma descrição do Turretini muito feliz, onde ele mostra o quanto que o pecado nos atingiu e o quanto que os 3 ofícios eram necessários. Por isso que no Antigo Testamento sempre precisou do rei, profeta e sacerdote. E no Novo Testamento, Jesus é aquele que vai fazer isso aqui plenamente. Como que Cristo, então, exerce as funções de profeta? Esta é a pergunta 43 do Catecismo. O Catecismo faz essa pergunta. Como é, então, que Jesus faz isso como profeta? Vamos ver a resposta. Cristo exerce as funções de profeta Então ele revela quem Deus é, revela o que Deus requer,
ele revela o que é a verdade. É isso que Jesus, enquanto profeta, faz. O que o profeta no Antigo Testamento fazia? Isto aí também. Às vezes as pessoas têm uma visão muito equivocada do profeta no Antigo Testamento. A pessoa acha que o profeta, ele só anunciava profecia, só anunciar as coisas do futuro. E não era isso. A profecia tinha a ver em exortar o povo sobre as coisas de Deus. Muitas vezes a partir da lei de Moisés, lembra, já existia Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e a partir da lei ele diz, olha como que vocês estão errados. E Deus disse na lei que se fizer tal coisa, acontece tal coisa. Então o profeta fazia essa função. Também o profeta anunciava coisas do futuro, porque a história da redenção ainda estava se desenvolvendo. Nós não tínhamos ainda todas as informações sobre a vinda de Jesus Cristo. E os profetas vão revelar estas coisas no Antigo Testamento. Então a história da redenção, então ele está revelando o futuro, não é o futuro individual, é o futuro da história da redenção, daquilo que Deus prometeu, daquilo que vai acontecer. Isso os profetas foram levantados por Deus para fazer e exortar o povo. Lembra que Deus proibiu a nação de Israel, por exemplo, de consultar adivinhos. Profetas é totalmente diferente de adivinhos. Existiam os adivinhos das religiões falsas em volta de Israel, que ficavam tentando prever o que vai acontecer na vida do fulano, na vida do Beltrano. E Deus proibiu isso no Antigo Testamento. Deus diz, não pode consultar. Não pode. Agora, o profeta verdadeiro do Senhor pode se levantar e ensinar aquilo que Deus tinha, e às vezes apontando para o futuro. Olha João capítulo 1, 18. Então o profeta revelava Deus aos homens, porque o pecado tornou a ignorância dentro do ser humano. Desde a queda, o ser humano não tem condição de saber plenamente sobre Deus. Saber verdadeiramente, melhor dizendo, sobre Deus. Olha João capítulo 1, verso 18. João 1, lembra que João é o prólogo, dizendo que o verbo se fez carne e tudo mais. Olha o verso 18. Vamos todos? Ninguém que está no seio do Pai é quem o revelou. Se os profetas revelavam as verdades sobre Deus, Jesus é a perfeita revelação de Deus. Ele é o próprio Deus vindo à terra. E diz, ninguém jamais viu a Deus, senão o unigênito, que é quem revela o Pai. A função do Filho é revelar quem o Pai é. Em nenhum momento da história isso se deu mais amplamente do que quando a própria revelação de Deus esteve entre nós, que é Jesus Cristo. Olha Hebreus capítulo 1. Então perceba, aquilo que as profecias eram sombras ou falavam de momentos, Jesus é a realização completa disso. Olha Hebreus capítulo 1. Hebreus 1. Havendo Deus... Então perceba, só um minuto. Deus falou outrora, em outra época, de muitas formas, e muitas vezes Deus falou. No Antigo Testamento Deus falou várias vezes. Mas agora, olha lá o que você vai ler. E nesses últimos dias, Ele que é o resplendor da glória, olha o que você vai ler agora, vamos ler? A expressão exata do seu ser. Então Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Se os profetas revelam quem Deus é aos homens, e Deus utilizou dos profetas no passado de muitas formas, agora na pessoa do Filho, veio a revelação completa de Deus, que revela exatamente quem Deus é. Moisés não conseguia fazer isso. Moisés fazia parte disso. Em alguns momentos, Moisés revelava algumas coisas sobre Deus. E aí nós vemos aquilo que ele apontava para Jesus. Mas agora chegou o grande profeta. O profeta que está acima de todos os profetas. Ele ensina, revela quem Deus é, porque Ele é o próprio Deus encarnado. Então Jesus foi ungido para exercer esse ofício de profeta. Olha João 15, verso 15.
Olha, Jesus falando do seu ministério de revelar o que o Pai faz ou o que o Pai quer. Olha o verso 15. Já não vos chamo servos, mas tem amigos. Preste atenção agora. Por quê? Porque dado a conhecer. Percebe? O profeta fazia isso. O profeta ouvia, veio a voz do Senhor e o profeta falava. Jesus está dizendo, tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu estou dando a conhecer a vocês. Jesus é o verdadeiro profeta que está revelando tudo o que nós precisamos saber quanto a questões do Pai, de Deus, relacionamento com Deus, questões da vida. Jesus é a grande revelação que veio para nos dar tudo o que nós necessitamos. À medida que a gente vai construindo isso, você vai percebendo que não vai ter mais necessidade de profetas nos dias de hoje. Porque os profetas eram um estágio anterior à vinda do grande profeta, que é Jesus. Você tinha vários profetas, para quando veio o verdadeiro profeta, o maior profeta de todos. E a partir dele, aquilo que ele falou, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele quisesse que fosse dado a nós, se tornou escritura através das testemunhas deste profeta, que são os apóstolos. Eles ouviram de Jesus e o Espírito Santo age nos apóstolos e eles escrevem a escritura. E aí nós não temos mais, porque a maior revelação de Deus foi dada, foi completa. Não tem por que ter um profeta hoje. O que nós fazemos hoje é nos voltarmos para a revelação de Deus e explicar a revelação de Deus ao povo. Nesse sentido, Deus pode nos usar para confrontar pecados, tudo isso. Todos nós podemos, de certa forma, ser profetas. Não profetas como o do antigo, mas pessoas que estão debaixo do ofício do verdadeiro profeta, que é Jesus Cristo. Todos nós que temos a revelação de Deus, podemos ensinar o outro a revelação de Deus. Você pega um descrente, você abre a Bíblia para ele, você está ensinando ele as coisas de Deus. Você está sendo um profeta nesse sentido. Mas aqueles profetas do moldes do Antigo Testamento, não, acabou, porque o verdadeiro profeta veio, que é Jesus Cristo. Seria depois de ter vindo a plenitude, a gente querer voltar às sombras. É isso que em Hebreus estava acontecendo, não quanto ao ofício de profeta, mas quanto ao ofício de sacerdote. Quanto ao ofício de sacerdote, Hebreus queria fazer sacrifício de novo. E aí vem uma carta toda para dizer, ei, tudo aquilo que você viu lá de sacrifício, de alguém oferecer sangue e tal, aquilo é sombra, agora se concretizou. Assim como seria um absurdo para nós hoje, a gente falar que tem um sacerdote que vai derramar um sangue de algum animal para que você seja purificado, assim também é absurdo a gente falar que vai ter um profeta. Por que não tem mais um sacerdote? Porque veio o último sacerdote. Por que não tem mais um profeta como tinha no Antigo Testamento? Porque veio o último profeta, que é Jesus Cristo, o verdadeiro profeta que vindo ao mundo dá a sua revelação aos homens. Uma vez que a Escritura é concretizada, não há mais necessidade de que alguém exerça esse ofício. Todos nós a exercemos, porque estamos debaixo da unção de Jesus, e todos nós podemos falar dessa revelação que Deus Pastor, é. Josi. então, levando em consideração aquela lista de dons descrita lá na carta de Paulo aos Coríntios, Sim. e também que depois que Jesus subiu aos céus, a gente ainda teve a profecia ali de João, né, a última que foi no Apocalipse. Sim. A gente pode alegar que o dom de profecia ele cessou ou que ele se manifesta de forma diferente. Como que você define? Lembra, quando você vê o profeta naquela lista, também vê apóstolos. Você também vê apóstolos. Apóstolos e profetas, enquanto ofícios, eles cessam. O que passa a existir enquanto ofícios são presbíteros e diáconos. Paulo diz, eleja em cada igreja, presbítero, eles que vão governar a igreja. Não é profetas, não é apóstolos. Apóstolos e profetas foram os meios que Deus deu para falar dessa revelação de Jesus Cristo. Porque isso que a gente está vendo Jesus aqui, a gente leu aqui João, não foi Jesus quem escreveu. Quem escreveu isso?
João, um apóstolo, entendeu? A revelação de Deus veio entre nós, falou, mas ele mesmo não escreveu nada. O pastor Jailton ou Milton, até falou, a única coisa que Jesus escreveu foi no chão, né? Ninguém sabe o que ele escreveu, porque foi naquele episódio da mulher adúltera lá. Então os apóstolos e os profetas foram dados a eles o dom de revelar aquilo que Cristo queria que nós soubéssemos. Porque nem tudo o que Jesus fez ficou para nós. Lembra de um finalzinho do Evangelho de João? Ele diz, Jesus fez muitos milagres. Se fosse escrito, não caberia nem no mundo. Está usando uma hipérbole. Mas está dizendo, foi muitos. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus Cristo. Tudo que Jesus falou é revelação de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Ao contrário dos apóstolos e dos profetas. Eles falavam coisas comuns, enquanto estavam andando, certo? Moisés conversava com a esposa, isso não é revelação de Deus, conversa comum. Agora Jesus, tudo que Jesus falou é revelação, porque Ele é o próprio Deus. Mas nem tudo que Jesus falou era para nós. Nem toda a revelação de Deus é para nós. A que era para nós é a que foi canalizada nas Escrituras. Quem faz esse registro das Escrituras? Profetas e apóstolos. Ok? Com o fechamento do cânon, Josi, com o fechamento do cânon, esse ofício vai deixar de existir. O que vai passar a existir é apenas o dom de ensinar, entende? Que é canalizado na figura do oficial. Por exemplo, o presbítero, ele precisa ser apto a ensinar. Na lista do que precisa ter para alguém ser presbítero, ele precisa ser apto a ensinar. O dom que está descrito ali em Coríntios, então, até o dom de profecia, ele não existe mais. Pois é, porque a gente vincula os dons chamados dons revelacionais. Os dons que são revelacionais cessaram. Por que cessaram? Porque a revelação cessou no último livro. Enquanto os apóstolos esteve entre nós, pessoas vinculadas aos apóstolos, que aí davam base para aquilo que de fato aconteceu, depois disso cessou, não há mais revelação. Existe o edificar, o exortar, o consolar a partir de uma revelação bíblica. Quiser chamar isso de profeta, não há problema, desde que a gente separe o ofício de profeta para esse ato de ensinar. O pastor, de certa forma, está sendo um profeta? Está, ele está falando de quem Deus é. Se a gente pensar o que é um profeta, ok, ele fala de quem Deus é. Só que não existe mais o pastor distinto dos demais. Porque o verdadeiro profeta, que é Cristo, ele está sobre todos nós. Olha a 1 de João. Nós não podemos confundir ensinar com essa profecia autoritativa. Entendeu? João 1, o verso 27. Primeira carta, né? Lá perto de Apocalipse. Eu falei como? É 2, mas é 2 mesmo. É 2. É a primeira carta de João 2. Verso 27. Ó. Quanto, vamos ler? Quanto, só um minuto, a unção que dele recebeste, a unção que você recebeu de quem? De quem? De Jesus. De Jesus. Como você sabe que é de Jesus? Porque ele está falando antes sobre Jesus. Ele vai dizer, olha lá o versículo 22, só para... Olha o versículo 20, ó, só para vocês terem uma ideia. Ó. E vós possuís unção que vem santo, e todos têm desconhecimento. João está dizendo, vocês, ele está escrevendo uma carta, ele está dizendo, vocês têm a unção que vem do santo. O que é essa unção? O que é essa unção? O Espírito Santo. A unção é o Espírito Santo. Lembra que Jesus disse, se eu não for, o Espírito Santo não vem. É o Espírito Santo que unge as pessoas. No Antigo Testamento, essa unção era através de símbolos de óleo, quando o Espírito Santo vinha sobre as pessoas. Então, o Espírito Santo vinha e habilitava alguém para fazer alguma coisa. Alguém para ser um rei. Lembra de Davi? Está lá Davi. Vem o Samuel, unge Davi, e aí Davi se torna um rei.
O Espírito Santo veio sobre Davi, Davi está habilitado a ser rei. Não que Davi não tivesse o Espírito Santo. Todo mundo, para crer em Deus, tem que ter o Espírito Santo. Mas é a ação do Espírito Santo de ungir, habilitando para alguma coisa. Nem todo mundo poderia ser rei, nem todo mundo poderia ser profeta, e nem todo mundo poderia ser sacerdote. João está escrevendo, muito tempo depois, quando Jesus veio entre nós, aquele que tinha toda a unção, foi ungido pelo Espírito Santo, ele subiu aos céus. Atos 10 diz que quando ele subiu, ele derramou sobre nós, e João está dizendo, todos vocês têm a unção, vocês têm essa unção. Ao contrário do que se pregava, uma seita que dizia, olha, tem um conhecimento, que é um conhecimento para alguns só, para alguns vão ter um nível de conhecimento maior, e aí você deve buscar esse conhecimento oculto. João está dizendo, não, a unção está sobre todos. Olha lá o verso 20 de novo. E vós possuís a unção que vem do santo. O santo é Jesus. E todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não sabais a verdade, antes porque a sabeis. Porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o anticristo, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai, o Filho. E aí ele vai continuar falando de Jesus. Perceba, ele está dizendo de Jesus, e aí ele chega no verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, vamos ler? Permanece em vós, e não tendes necessidade, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Percebe? Você tem, e a unção não é algo que vem e vai embora não, evaporou, foi embora a unção. É o Espírito Santo, você tem a unção. E porque você tem, você não tem a necessidade de que alguém vos ensine. Esse ensinar não é que você não tem a necessidade de que alguém abra a Bíblia e converse com você. Não, claro que você tem. Todos nós aprendemos mutuamente, a Bíblia diz isso em vários lugares. Você não tem necessidade que exista uma revelação fora do campo do seu acesso. É isso que você não tem, porque todos temos a mesma unção. Não era assim no Antigo Testamento. Agora todos temos a mesma unção. Eu estou ensinando vocês aqui, mas só a partir de quê? A partir do quê? Da Bíblia. Você pode pegar a Bíblia e você também pode aprender. Entendeu? Não é assim, deixa eu orar aqui, Deus me deu algo que só deu a mim, não deu a vocês. O profeta tinha algo que Deus tinha dado só a ele, não tinha dado ao povo. Nem todo mundo sabia, eis que da virgem vai nascer alguém, até Isaías anunciar que a virgem conceberia e daria à luz um filho. Isso foi dado a Isaías, Isaías anunciou isso. Isso não existe mais. Não é porque diminuiu, não. É porque agora está completa. Lembra de Hebreus? Ele é a revelação perfeita de Jesus, de Deus. Jesus é a revelação perfeita. Antes era em conta-gota, agora está completo aqui. Se está completo, você não tem necessidade de acrescentar algo. Se nós crêssemos que tinha algum profeta hoje, nos moldes desses profetas, nós teríamos um baita de um problema. Ou a revelação de Deus, então, não é suficiente. A Bíblia não seria suficiente, porque a gente precisaria de algo novo. Pergunta, o Antigo Testamento, a lei de Moisés era suficiente para Israel? Não. Era suficiente para nós? Não. Era suficiente para aquele estágio da revelação. Precisava crer que veria um descendente, que seria um descendente da mulher. Mas hoje você precisa crer que esse descendente da mulher nasceu já, não é que ele vai nascer. Então essas são as construções da revelação. Em Apocalipse cessa o último livro da revelação. Presbítero Farley. Só para a gente concluir, o sacerdote, profeta e rei, né? Sim. No Velho Testamento ainda eram sombras, né? Agora isso se tornou realidade, deixou de ser sombras com o nascimento de Jesus Cristo, com a sua morte, com a sua ressurreição ou com o Espírito Santo
derramado? Com os quatro. O Marco Com mesmo. os quatro. Os 4? Com os 4. Deixa eu tentar explicar isso melhor, na verdade. Você foi até bem, você fez ponto, ponto, ponto. Isso aí são chamados os grandes passos da história da redenção de Cristo. Uma coisa não pode acontecer sem a outra. E uma coisa só não resolve o problema. Se Jesus só vivesse a nossa vida, nós não seríamos salvos. Ele precisa morrer. Mas só ele morrer também não resolve a questão. Ele precisa ressuscitar. Ele precisa subir aos céus, que é a convicção de que isso aconteceu. E ele derrama o Espírito. Jesus, enquanto rei, profeta e sacerdote, ele vem e ele está vivendo a transição. É engraçado isso, mas assim, Jesus ainda vive o Antigo Testamento. Mano, Jesus está na parte do Novo Testamento, pastor. Não, sim, aquilo está sendo escrito no Novo Testamento, mas aí é a mudança. Ele ainda está vivendo, ele é circuncidado ao 8º dia. Ele ainda está cumprindo a lei todinha. João Batista é o último dos profetas. Enquanto Jesus está entre nós, tem um profeta também entre nós, que é João Batista. E por isso que a Bíblia diz, a lei e os profetas vigoraram até João, desde esse dia acabou. João Batista, embora seja um profeta, ele é aclamado, porque tinha 400 anos que não aparece profeta. Ele diz, depois de mim vem alguém que é maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias, a correia das sandálias. O último profeta está dizendo, vem alguém muito maior do que eu. E quando ele aparece, eis aí, ele. Então essa transição, que só vai se culminar na ascensão de Cristo. Quando Cristo subiu aos céus. Agora, o que Cristo deixou à igreja nascente? Apóstolos e profetas. Efésios capítulo 2, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Porque existe aqueles que foram testemunhas dessa revelação que é Jesus. E eles vão escrever essa revelação. Que essa revelação falada vai se tornar em livro, o Novo Testamento. Jesus não tinha o Novo Testamento diante dele. O Novo Testamento vem a nós através de apóstolos e pessoas vinculadas aos apóstolos. Isso cessa com a morte do último apóstolo. Os apóstolos, eles são o fundamento da igreja. Lembra que Efésios vai dizer? Edificado, a rocha principal é Cristo, a pedra angular. E o fundamento são os apóstolos. Nós não temos acesso a quem Jesus é ou o que Jesus fez sem os apóstolos. Porque Jesus não escreveu nada. É isso que o Jailton tentou mostrar aqui nas revelações. Lembra? Revelação e escrituração. Revelação a pessoa de Jesus presente. E os apóstolos vêm através da ação do mesmo Espírito e faz isso. Jesus disse isso. Jesus disse que o Espírito Santo faria eles lembrar. Me ajudem a achar aí. Está entre João 14 até João 16. Então, uma parte olha um capítulo, outra parte olha a outra parte olha a outra. Deve ser João 16, quer ver? Quando ele está falando da missão. É João 16, verso 13. Porque mesmo com Jesus entre nós, a revelação de Deus é perfeita, Jesus fala, é perfeito, mas nós, ou os ouvintes daquela época, são pecadores do mesmo jeito. Eles precisam de uma ação do Espírito Santo para entender a própria revelação de Deus. Não pense que os apóstolos entenderam Jesus antes dele subir aos céus, Farley. Percebe? Os apóstolos mesmo que andaram com Jesus, eles entenderam Jesus depois que o Espírito Santo foi derramado. Estabelecer um marco, então, não dá. É tudo associado, né? Tudo associado. Uma coisa está ligada à outra. Agora a obra vai se completar na ascensão de Cristo. Quando Cristo sobe aos céus, ele assume o governo como rei de todas as coisas. Embora o reino já estava entre nós. Quando ele está aqui, ele está dizendo, o reino está entre vós. Mas é implantado definitivamente quando ele esmaga Satanás da cruz do Calvário, sobe aos céus. Para nós, a gente esquece disso, mas para nós, o derramamento do Espírito Santo é a confirmação de que a obra de Jesus teve valor. O que garante que foi aceita a obra de Cristo? 40 dias, 50 dias depois da morte de Jesus, aqueles homens foram transformados por uma ação do Espírito Santo. E eles foram testemunhas como eles nunca tinham sido antes. A mente se abriu para entender. Essa é a convicção de que aquele que ele viu subindo entre as nuvens, chegou lá. Que ele diz, quando
quando eu vou derramar o Espírito Santo. E foi isso que aconteceu no derramamento. Por isso que é um erro pegar Atos 2, derramamento do Espírito Santo, e dizer, olha, hoje o Espírito Santo vai ser derramado. Não, isso é essa sequência dos passos. É a mesma coisa dizer, hoje Jesus vai morrer na cruz. Entende? É a sequência dos eventos. Jesus só ia nascer uma vez, Jesus só ia morrer uma vez, e o Espírito Santo, igual Atos 2, só seria derramado uma vez. Depois tem as plenitudes do Espírito, que nós chamamos às vezes de avivamentos, tudo bem. Mas isso não é batismo com o Espírito Santo, não é o derramar de Atos 2. Aquele derramar de Atos 2 é um evento histórico dentro dessa mesma sequência. Olha João 16, olha o verso 12, ó. Tenho ainda, mas vós não podeis suportar agora. Olha Jesus dizendo, eu tenho muita coisa para falar com vocês ainda. Com vocês não é com você aqui, com vocês os apóstolos. Mas vocês ainda não podem suportar. E aí ele diz quando essas coisas vão se dar melhor. Olha o verso seguinte. Quando vier, porém, ele vos guiará, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vos há de anunciar. Assim como o Pai envia o Filho, e o Filho fala do Pai, ele diz, eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai falar de mim. Ele vai guiar vocês a toda a verdade. E aí ele vai anunciar as coisas que vão acontecer. E aí os apóstolos vão escrever isso. Os apóstolos não estavam com um caderninho lá, Jesus curou, ele anota. Não, isso foi depois. Depois que o Espírito Santo foi derramado, eles escrevem aquilo que o Espírito os conduz a escrever sobre Jesus. Microfone para a Angélica. Esse é só o profeta, hein? Só para dizer que é só o profeta. O texto que fala que o Espírito Santo iria lembrar de tudo que Jesus disse é João 14, 26. João 14, pode ler. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso, percebe? É a ação do Espírito Santo. Ele vai fazer lembrar e vai anunciar coisas de Jesus, que Jesus está falando através do Espírito Santo. Lembra que Paulo é um apóstolo. Paulo escreveu 13 cartas, certo? Certo? Pelo menos 13, porque a gente não sabe de Hebreus. 13 cartas. Paulo viu Jesus? Sim. Sim ou não? Sim. Sim, sim. Quando que ele viu Jesus? Jesus apareceu para ele. Só no caminho de Damasco? Vai Gálatas capítulo 1. Olha o verso 11. Faço-vos, porém, irmãos, por mim anunciado, não é segundo o homem. Paulo está dizendo, olha, o que eu ensino não é que eu aprendi de um outro homem. É 1:11, não é? 1:11, presbítero Farley. Ele está dizendo, olha, o evangelho que eu anuncio eu não aprendi de homens. Eu não aprendi de homens. Olha mais. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas porque ouviste qual foi o meu proceder, outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo e tal, e vai dizer da vida dele. Olha o versículo 15. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem de intensa não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo é um apóstolo meio que fora do tempo. Paulo não foi igual aos 12 que andaram com Jesus, viram Jesus. Mas Paulo está dizendo, em nenhum momento a minha revelação que eu trago a vocês é diferente da deles. Porque eu não aprendi deles, não é que eu sentei do lado deles e eles me ensinaram e eu passei a pregar. Não, eu aprendi do próprio Jesus.
Porque eu sou um apóstolo. Ele é um apóstolo. Ele foi separado por Deus para isso. E Jesus ensinou a Paulo. Curiosamente, Paulo diz aí que ele ficou quanto tempo na região lá? 3 anos. Qual foi o tempo do ministério de Cristo? 3 anos. É esse tempo que, depois da conversão, Paulo não saiu a nos fazer nas suas missões. Paulo foi primeiro para uma região meio que deserta. E lá ele aprendeu mesmo o evangelho do próprio Jesus. Jesus revelou a ele, por causa dessa questão Jesus é a revelação de Deus, mediante o Espírito Santo, que nos faz compreender. Ok? Pastor, Sara. eu lembrei que, assim, tem a questão dos dons que você falou, né, que o dom da profecia, como o dom revelacional cessou, Sim. mas a gente tem o dom do ensino, Sim, né? sim. Mas tem os cristãos que não têm o dom, mas nós que estamos unidos a Cristo exercemos essa função, né, de profeta, assim como de sacerdócio, sacerdote e rei também uns com os outros, né? Todos nós exercemos isso aqui. O ofício não está ligado a dom, no sentido de quem Cristo é. Porque nós estamos debaixo de Cristo, nós somos profetas, sacerdotes e reis. Porque agora existe o dom do ensinar, no sentido de ser canalizado, tem a didática, tem um monte de coisa envolvida. O dom reconhecido, o oficial da igreja. Mas todo mundo está apto para dizer quem Jesus é para alguém. Isso só é possível através do ofício de profeta. Dizer quem Jesus é. Revelar Jesus para as pessoas. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem o Espírito em nós, que nos faz entender a revelação de Deus, que é a Escritura. Sem a ação do Espírito, nenhum de nós somos capazes. Mas com a ação do Espírito, todos nós somos capazes de compreender as coisas básicas de quem Deus é. Ok? Irmãos, olha então. Olha João 14. João 14, verso 16. Verso 6, melhor dizendo. Olha o verso 6. 16 é aquela questão do Espírito Santo, a gente já viu isso mais ou menos, eu não vou me delongar aqui por causa disso. Olha João 14, olha o verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa ideia, eu sou o caminho, a verdade. E aqui para nós, como profeta, importa essa ideia da verdade. Os profetas falam sobre a verdade. Jesus pode dizer, eu sou a verdade. Essa é uma questão de conhecimento, de saber o que é e o que não é. O que é e o que não é. Essa é uma questão debatida pela filosofia. Como que alguém pode saber uma coisa? Como que alguém pode saber que isso de fato é isso, ou a minha mente está me traindo em achar que isso é de fato? E aí tem vários debates dentro da filosofia. Para nós, a verdade não é apenas um conceito. A verdade é uma pessoa. Jesus Cristo é a própria verdade. Tudo que ele fala é a verdade. Ele está diante de Pilatos, e Pilatos é relativista. Pilatos diz o que é a verdade. Jesus é a própria verdade. Então, por isso que ele é o profeta maior. Ele não apenas anuncia a verdade, ele é a verdade encarnada. Olha Lucas capítulo 13, olha o verso 33. Olha Jesus falando, ó. Eu vou ler Lucas capítulo 13, a partir do verso 31, só para a gente entender o contexto. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe, retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu, ide dizei a essa raposa, que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Ele está dizendo, eu não vou reger minha agenda por ele. Eu vou fazer isso hoje, amanhã, e no terceiro dia eu termino. Olha o verso 33. Importa, contudo, porque não se espera morra fora de Jerusalém.
Ele está dizendo, eu não vou morrer aqui não, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Ele está atribuindo a ele mesmo um dos títulos de profeta, Olha Mateus capítulo 7, verso 29. Vamos ler? Porque ele... Vou ler o verso 28, olha o verso 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, só um minuto, que palavras são estas? O Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Uma pregação, um ensino. Ele falou. Ele não fez nenhum milagre aí, Mateus 5, 6 e 7. Ele falou, ensinou. Isso quem faz é um profeta. Tendo ele acabado de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Por quê? Como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas também ensinavam, mas não com a autoridade que Jesus ensinou. Eles estavam diante do maior profeta que eles poderiam ter, diante da própria verdade, ensinando a eles. E eles ficaram maravilhados, dizendo, quem falou como esse homem? Várias vezes você encontra esse tipo de expressão, quem falou como esse homem? Por causa desse poder que ele tinha de exercer o ofício de profeta. Olha Deuteronômio capítulo 18, verso 25. É nesse sentido que a gente lembra dos profetas do Antigo Testamento, e principal deles. Quem é o principal deles? Quem é a principal fonte de revelação no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, qual foi um dos principais profetas, ou o principal canal de revelação mais extraordinário que Deus usou? Quem? Antes da resposta, deixa eu voltar, que alguém perguntou, não entendi a pergunta. Então deixa eu fazer a pergunta de novo. Segura aí na resposta e se preparem. No Antigo Testamento, qual dos canais de revelação, porque Deus fez revelações de diversas formas, qual daqueles canais, meios de revelação que Deus utilizou, mais grandioso, que mais grandes coisas no Antigo Testamento? Moisés? Por que Moisés? É Moisés, está certa a resposta. Já pode continuar em Moisés que está certo. Não muda não. Quando eu perguntei por quê, a pessoa, não é bem Moisés. Não, fique em Moisés que está certo. Desculpa. Os 10 mandamentos. Mas lembra que Deus disse assim, olha, depois de Moisés vai ser diferente. Com Moisés eu falo face a face. Depois de Moisés eu vou falar através de sonhos, visões e profecias. Esse face a face não é que Moisés viu a face de Deus, mas que não tinha um canal intermediário. Agora os demais sonhavam, via de regra, tinha uma visão. Com Moisés, Deus falava com Moisés. Moisés ouvia a voz de Deus, recebeu os 10 mandamentos. Olha Deuteronômio capítulo 18. Por isso que Moisés vai dizer de um profeta igual a ele, no sentido de ainda maior do que ele, que vai surgir na história. Olha Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, verso 25. Tem não? Tiraram? Rapaz, ontem tinha quando eu estava revisando. Olha o versículo 15. Deixa eu corrigir aqui logo. 15. 15. O Senhor teu Deus, um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás, segundo tudo que te pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quanto tal. Percebe, olha o versículo 18, suscitar-lhe-ei um profeta semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém o profeta que presume tal. Então ele está dizendo de um profeta bem diferente de qualquer outro. Ele diz que vai ter outros profetas. Ele diz, mas vai ter um profeta semelhante a Moisés. E quem é esse profeta? Jesus. Olha lá em Atos capítulo 3. Olha o versículo 19. É Pedro pregando no templo, Pedro dizendo que Jesus tinha sido perseguido e tudo mais. Olha o verso 19. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério,
e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca do santo profeta desde a antiguidade. Ele está dizendo, vocês precisam se arrepender, crer em Jesus, porque um dia ele volta, porque o céu está com eles, o céu o receba até o tempo que ele vai restaurar todas as coisas. Olha o verso 22. Disse, na verdade, Moisés, profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que não ouvi a esse profeta do meio do povo. Percebe? Pedro está citando o texto de Deuteronômio, capítulo 18. Daquela ideia de que viria um profeta semelhante a Moisés, e é um profeta decisivo na história. Se as pessoas aceitassem a palavra daquele profeta, seria salvo. Aquele que não aceitasse, deveria ser exterminado. Pedro está dizendo, esse profeta veio, ele é Cristo, vocês precisam se arrepender, porque vocês negaram na sua primeira vinda. Arrependa, porque ele vai voltar. Ele é o profeta que Deus havia anunciado. Quando eu falo que ele é o profeta, irmãos, lembra, a gente está vendo um pedaço. Ele não é só o profeta. Se a gente fala que Jesus é um profeta, é uma heresia apenas. Jesus é Deus, certo? Mas eu estou mostrando ele dentro do ofício profético. Jesus não é só um profeta. Ele é o próprio Deus encarnado. Mas os profetas eram sombras daquilo que o verdadeiro profeta vindo ao mundo ilumina todos os homens anunciando, que é Jesus Cristo. Então hoje nós vimos basicamente o ofício de profeta, e aí na próxima aula a gente vê os demais. Perceba, só para mim fechar aqui, e ainda eu tenho alguns minutinhos também dentro do nosso horário, por isso que o vínculo de milagres com os profetas são fundamentais. Se você olha para a história do Antigo Testamento, você não tem milagres o tempo todo. Às vezes é uma ilusão a gente achar que o tempo todo tinha milagres. Teve milagres concentrados em alguns grandes momentos da história. A gente está vendo, por exemplo, a história de Abraão mesmo. Você quase não viu milagre na história de Abraão. Tem o milagre do nascimento do filho prometido. Mas milagre de Deus ficar fazendo. Qual é o grande momento que existe vários milagres acontecendo no Antigo Testamento? Caminhada do deserto, que é na geração de Moisés. Grandes milagres. 10 pragas, o mar se abre. Depois você vai ter grandes milagres no segundo grande momento. No momento de Elias. Muitos milagres. Eu não estou dizendo que Deus não fizesse uma ou outra ação nesse intervalo. Mas os milagres ficaram concentrados em grande peso nesses períodos da história. Curiosamente, nos períodos de maior incredulidade. A geração de Moisés foi tão incrédula que não conseguiu entrar na terra prometida. A geração de Elias foi tão incrédula que Elias chegou a dizer, Senhor, fiquei só eu sozinho. Aí Jesus disse, não, eu ainda reservei alguns que não se dobraram. Elias e Moisés concentram sobre si grandes milagres. Jesus vem e Jesus faz grandes milagres, porque ele é um profeta também, inaugurando essa grande era. Moisés abre o mar, Jesus anda sobre as águas. Moisés dá o maná do céu, Jesus multiplica os pães. Jesus está mostrando, ele é maior do que Moisés, ele é como Moisés no ofício profético maior. Por isso que no Monte da Transfiguração, lembra do Monte da Transfiguração? Mateus 17, quem aparece no Monte da Transfiguração quando Jesus está para ir para Jerusalém? Moisés e Elias. Moisés, o profeta da época da lei, que trouxe a lei ao povo, e Elias, o representante de todos os profetas, da linhagem da escola de profetas. E os dois estão lá, e Jesus está no meio deles, entre os três, e Pedro iguala, Pedro diz, eles são iguais, vão fazer 3 tendas, um para cada um. Aí rapidamente uma voz vem, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Os dois estão apenas apontando para Jesus, porque é isso que todos os profetas fizeram no Antigo Testamento. Por fim, a gente vai fechar Mateus 26, verso 67. Jesus está sendo crucificado,
no período dele passando pelos julgamentos para ser crucificado. Olha o verso 67. Então, cuspiram-lhe no rosto. Vamos ler? Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Percebe? Eles têm consciência que Jesus arroga ser um profeta. Tanto é que eles, na hora da crucificação de Jesus, eles zombam desse ofício. Eles dão um jeito de amarrá-lo, batem nele e dizem: "E aí, profetiza aí, quem é que te bateu?" É o ofício profético de Jesus sendo zombado na cruz do Calvário. Vamos orar? Vamos colocar de pé. Lembrando que hoje à noite temos ceia. Daqui a pouco, acabando aqui a escola dominical, você pode descer, passar aí na livraria e adquirir bons livros. Pode, inclusive, dar de presente o pastor, não é proibido. Brincadeira. Eu ganhei 2 livros de membros diferentes, do Odilce e do Leonardo. Eu quero agradecê-los até. Vamos, hoje à noite, ceia. Deus, obrigado porque o Senhor vem ao nosso encontro revelar quem Tu és. O Senhor já tinha feito isso na revelação natural. O Senhor fez isso através da revelação especial, na pessoa bendita, gloriosa do Teu Filho Jesus Cristo, como sendo a maior revelação dada aos homens. Por isso, ó Deus, obrigado, porque nós não estamos mais cegos, nós não estamos mais tateando no escuro, mas a luz da verdade já raiou na nossa mente. Nós já sabemos quem somos, já sabemos quem Tu és, já sabemos o que é este mundo, já sabemos como este mundo vai caminhar, já sabemos como viveremos com o Senhor para todo sempre, já sabemos que em Ti somos mais do que vencedores. Obrigado, ó Deus, porque o ensino profético está registrado na Escritura para nós. Todos nós podemos acessar a Tua palavra através do Teu Santo Espírito que nos ilumina. Por isso, ilumine sempre a vida dos meus irmãos aqui, para que eles possam amar a Tua palavra, que eles possam ir às fontes e aprender de Ti, cada vez mais crescer em quem Tu és. Oramos tudo isso no nome do nosso profeta, que é também nosso sacerdote, e no nosso Rei. No nome de Jesus. Amém.